Marcos Polon. Obrigado, obrigado, senhor presidente. E ouso dizer que hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Porque ao contrário do deputado Gayer, que preparou um discurso ontem para defender o colega Gilvan, eu tenho me preparado para esse dia desde 1999, quando ingressei na Faculdade de Direito. Ingressei por vocação, decidi ser advogado ainda na mais tenra idade, inspirado por Sobral Pinto, que sempre disse que a advocacia não é profissão para covardes, ou ainda por Rui Barbosa, a águia de Aia. Desde cedo me apaixonei pelo que entendemos como Estado de Direito, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Não tem como não se encantar pelos direitos constitucionais de primeira geração, que são aqueles que asseguram a manutenção do Estado em seu devido lugar, que domam o Leviatã e fazem com que o indivíduo, o mais fraco dessa relação jurídica, possa minimamente existir num ambiente em que, infelizmente, só é lembrado para ser taxado, cobrado, extorquido, vilipendiado. Tive grandes decepções ao longo dessa minha jornada, porquanto na minha formação, à época não existia inteligência artificial, chat GPT, na minha cidade, parcamente, internet, e tínhamos que fazer a monografia debruçado sobre livros. Sim, na minha época não era TCC, era monografia. E em mais de 200 páginas eu dissertei sobre o devido processo legal no processo de execução. Posteriormente, na minha pós-graduação, da mesma forma, mais uma vez dissertei sobre o devido processo legal. Lecionei processo civil, lecionei processo administrativo, arranhei processo penal em algumas circunstâncias, e essa formação me deu uma verdadeira paixão pelo direito de defesa. Fui fundador da Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul, fato que muito me orgulho, e fulcrávamos os nossos estudos e artigos científicos especificamente no que se entende por garantismo processual, seja no processo civil ou no processo penal. Afinal de contas, o aparato estatal, destemperado, desregulado, descontrolado, recaía e recai sobre os incautos, pobres cidadãos brasileiros. Muitas vezes fui criticado por colegas da direita por conta de tecer críticas técnicas ao procedimento adotado em algumas persecuções penais envolvendo políticos, que infelizmente ainda assombram os corredores dessa casa. Outras tantas vezes sou desafiado por essas mesmas assombrações quando reclamo que nossa democracia tem sido vilipendiada como se corta um salame às fatias, e como o regime de exceção alemão, corroída, corrompida, aviltada por aqueles que bradam defendê-la. São inúmeras as decepções, seja quando descobri, na mais tenra idade, ainda como estagiário, que existiam magistrados que não liam os autos, ou ainda quando ouvi de um pós-doutor em direito processual que se o processo é procedimento em contraditório, para ele processo é qualquer coisa que caia sobre a mesa dele sem importar qualquer regulamento técnico. Lembrando que a estrutura técnica do procedimento é justamente para proteger as pessoas, assim como é a prerrogativa dos advogados. Hoje, não só como deputado, ocupei essa comissão também como advogado. E o advogado tem uma missão inglória, na medida em que, quando todas as vozes se calam e todas as luzes se apagam, é a advocacia que se levanta. No entanto, você tem como limitador os interesses maiores daquele que você se propôs a patrocinar, a ser o patrono.
E ontem, apertando a mão do meu colega Gilvan, eu falei, amanhã você terá um advogado. E confesso a Vossa Excelência que eu tinha mais de uma centena de questões de ordens que vão desde a Constituição Federal até as normas da ABNT, que passam pela provocação injusta que o colega sofreu, ou pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade que ordena todos os atos administrativos. E a pedido do próprio colega, eu recuei. E com o coração dilacerado, me calei. Porque aqui os acordos prevalecem. E respeitando mais uma vez essa casa, me curvei diante dos acordos. Outra vez, quando tomei conhecimento que essa casa votava favoravelmente à prisão de um deputado em exercício porque fez um discurso, condenado a quase 10 anos, o que não acontece com os piores criminosos dessa pátria. Mãe, não vejo nada de mãe no Leviatã brasileiro, que só se lembra do povo para extorquí-lo e cobrá-lo, e aumentar o encargo, dando de presente a essa população sofrida o segundo parlamento mais caro do mundo. Não bastasse, hoje, sepultamos mais um naco do que entendemos por democracia. Porque numa tacada só, enterramos parte do artigo 53 da Constituição Federal, o que ecoará em todas as tribunas do Brasil e todos os plenários do que se entende por república. Mais que isso, aplicamos uma pena a um colega deputado por conta de um discurso. Vossa Excelência acompanhou toda a minha jornada nessa comissão, presidente, e sabe que jamais me levantei revoltado porque outros colegas não foram punidos por conta de discurso. Logo que tomei posse, debati numa rede de televisão com o colega Glauber, que inaugurou o debate me xingando com inúmeros impropérios. Eu falei, deputado, mantenha minimamente o decoro, vamos manter um ambiente ordeiro, assim como Chico Alencar faz. No que ele desdenhou e disse, se achou ruim, procure o Conselho de Ética. E hoje, um colega parlamentar é afastado porque fez um discurso. Não vou enaltecê-lo porque se desculpou, não vou enaltecê-lo porque se curvou a praticamente o abatedouro para, como disse, impor um limite de urbanidade à esquerda, exclusivamente por um único motivo. Embora eu discorde do estilo e da estética, Gilvan nada mais é do que o resultado de anos de impropérios, xingamentos e desrespeitos perpetrados reiteradamente por parte da esquerda, indistintamente por parte da esquerda, de forma que eu, como Vossa Excelência sabe, que jamais levantei a voz contra algum colega nessa casa, jamais invoquei o argumento ad hominem em qualquer momento, em qualquer pronunciamento, já fui ofendido e xingado por diversos deles. E agora, nós presenciamos, nós testemunhamos, não só a falência do Supremo, que jurou outrora defender a Constituição, não só a subserviência do Senado, que deveria, em tese, representar o seu regime de freios e contrapesos. Hoje, cai mais um dos poucos bastiões de esperança que eu ainda nutria, de que essa casa, por ter 100% dos votos válidos e 100% da representatividade dos brasileiros, preservaria a prerrogativa dos seus integrantes. Pois, como advogado, aprendi cedo que a prerrogativa não pertence ao membro da determinada entidade, mas pertence à população em si.
30 segundos para concluir, senhor presidente. Reitero, as prerrogativas dos parlamentares não são elementos abstratos que servem o capricho de um ou outro colega um pouco mais destemperado, mas são as ferramentas indispensáveis para a verdadeira manutenção da democracia. Detesto, discordo e desprezo os argumentos de muitos colegas que aqui falam, mas jamais me levantarei contra o direito deles falarem. Agradeço, deputado Marcos Polon. Passo a palavra ao deputado Paulo Pimenta, pela liderança da maioria. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, essa sessão, ela